Bem, estamos de volta com o Argumento para conversar com Laira Gonçalves, ela é diretora-geral do Fundo de Marinha Mercante. Doutora, é um prazer tê-la aqui, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui no Norte para falar do Fundo da Marinha Mercante. Bem, Marinha Mercante no Norte agora tem um grande vento novo, não é? Que é o tal do Arco Norte, que é a exportação de grãos do Centro-Oeste. Parece que agora descobriram aqui a região. E o fundo veio junto, né? Perfeitamente. A gente observa, o Fundo da Marinha Mercante, em primeiro lugar, queria esclarecer, é um fundo que tem esse objetivo específico, fomentar a Marinha Mercante brasileira, seja para hidrovia, seja para mar. E fomentar também a indústria naval, que são a construção dessas embarcações, né? Que são os estaleiros que fazem essas embarcações. Quem é que provê o fundo? O fundo ele arrecada, ele tem uma fonte própria, que é o adicional do frete da Marinha Mercante, que é recolhido basicamente sobre produtos importados que descem nos portos brasileiros. Nas hidrovias não é recolhido, na cabotagem na maior parte do país também não. Somente entre sul e sudeste a cabotagem recolhe o AFREM, é um valor... Doutora Laira, e percentualmente o que é que o fundo financia ou banca na construção de embarcações? Em geral, a regra geral é até 90% do valor das embarcações e dos estaleiros, das plantas industriais de construção de estaleiros são financiáveis. Aí tem um regramento sobre conteúdo nacional, quanto maior o conteúdo nacional, melhor a condição. Às vezes a condição é uma redução de taxa combinada com maior percentual do financiamento da parte nacional. Há alguma preocupação de regionalizar, por exemplo, a construção dessas embarcações, já que elas serão usadas no Norte, que elas sejam construídas no Norte e assim fomentar a indústria naval? Sim, há. Há uma preocupação. A questão hidroviária já é uma notícia, a política aquaviária é uma política que é muito cara para o Ministério dos Transportes, porque realmente é uma solução melhor em termos de eficiência, mais econômica para os produtores, né, dos grãos. Hoje em dia é muito focada, nos últimos 5 anos, bastante a construção naval aqui, focada na construção de soluções de logística para produtores de grãos, para o escoamento para exportação, via Arco Norte, como você bem disse, e em alternativa aos portos do Sudeste, bastante congestionados. Isso tem um benefício estimado em uma redução de preço em até 30% do custo de transportes. Então, no caso dos estaleiros do Norte, eles são vocacionados para construir as barcaças e os empurradores. Eles conhecem as nossas águas. Eles conhecem as águas, conhecem o tipo de embarcação e o cliente também está aqui, né? Agora, facilita a logística toda. Facilita a logística, exato. E esses grãos são produzidos uma boa parte no próprio Pará, uma parte em outras regiões do Centro-Oeste e uma parte também nas regiões do Norte, acerca daqui e do Manaus. Então, o que acontece? Naturalmente, é mais fácil produzir aqui para usar aqui do que trazer lá de baixo, né? Isso já é uma condição natural. E os players nos procuram, eles decidem onde eles vão construir, eles procuram, apresentam um projeto. A gente aprova esse projeto no Conselho. Se esse projeto for considerado uma prioridade para o país, ele consegue autorização para buscar um agente financeiro. Aí os agentes financeiros é que estabelecem o contrato com eles. E o fundo trabalha através do BNDES, no caso aqui regional também do Banco da Amazônia? O fundo tem 5 agentes financeiros. O principal e mais antigo é o BNDES, mas o Banco do Brasil e a Caixa entraram há alguns anos atrás, e o BNB e o BASA também são agentes financeiros. As taxas são subsidiadas, doutor? São bastante. O Fundo Marinha Mercante é o principal fonte de financiamento para o setor. O que é difícil nesse setor? O retorno é longo, né? O investimento é alto e o retorno é demorado. Então, é por isso que justifica que quase todos os países do mundo tenham um fundo para financiar a formação de frota, porque um navio e um empurrador não são um investimento que retorna em poucos anos. O ciclo de construção também costuma ser longo, à exceção de barcaça, que tem um ciclo menor, mas os empurradores já têm uma sofisticação, já demoram 1 ano, 2, e o tempo de retorno desse investimento é alto. Então, as taxas são bastante baixas, é TJLP ou dólar, a pessoa escolhe, e
E é um prazo de financiamento de até 20 anos. A senhora tem noção dessa atuação do fundo na região norte? Quanto já demandou de embarcações? Tem bastante. Nos últimos 5 anos tem um boom acontecendo, como você bem disse. Aqui na região é com muita alegria que a gente vem aqui ver esse movimento, porque realmente é uma forma de... A senhora, quando está aqui nesta semana, no caso, vai visitar justamente aqueles que tomaram o financiamento? Exato. Eu venho conhecer o investimento que a gente financiou, né? Lá em Barcarena tem Hidrovias do Brasil? No caso, Hidrovias do Brasil em Barcarena, né? E os estaleiros da cidade, né? Que é estaleiro, os principais que estão construindo. O Rio Maguari, que me parece que faz a maior parte das frotas. Perfeitamente. O estaleiro Maguari tem a maior quantidade de obras aqui e tem também obras no estaleiro EASA. Atualmente, né, em outros momentos já foram concluídas. Para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, já foram destinados para essa região aqui 615 milhões, só a parte do fundo, não a parte do investimento da pessoa, aqueles 10% que eu me referia. Isso significou, o Pará, ele recebeu 58% desses 615 milhões. Outros 700 milhões estão por serem liberados nos próximos 2 anos, porque as embarcações vão sendo prontas e esse recurso vai sendo liberado. E ainda existe mais demanda, além de toda essa já contratada, já em construção? Existe, por exemplo, um projeto que foi recentemente... Nós temos reuniões quadrimestrais, 3 por ano. E em toda reunião tem 1 ou 2 projetos novos para o Arco Norte. É difícil ter uma reunião hoje em dia no fundo que não tem um projeto então, o nível de Brasil é um dos mais movimentados. Bastante movimentado. Em quantidade de embarcações, para você ter uma ideia, nos últimos 5 anos, o fundo entregou, vamos dizer assim, foram concluídas com financiamento do fundo 386 embarcações. 162 embarcações são do Arco Norte, e especialmente Pará. Doutora Laira, a senhora já imaginou se a hidrovia do Tocantins estivesse ok, se já tivesse sido derrocado o Pedral do Lourenço? Pedral do Lourenço. Se a rodovia 163, que é Cuiabá-Santarém, estivesse asfaltado? Isso aí triplicaria. Por isso que nós entendemos que há uma perspectiva muito boa. Mas o Ministério não está agindo concomitante? Sim. Na medida em que ele financia novas embarcações, a hidrovia está parada porque tem um pedral. E também... o asfaltamento da rodovia é a passo de cágados, como a senhora sabe, né? Tem as dificuldades para fazer os investimentos públicos, né? Aqui a gente está falando de investimentos privados fomentados por fomento público, né? Por recurso público. No caso, quando se trata do financiamento do projeto que vai ser feito pelo serviço público, aí o senhor sabe que a gente tem uma dificuldade imensa de recursos no país, principalmente devido aos últimos 2, 3 anos, que é essa crise. E o Pedral do Lourenço parece que é uma obra bastante cara, bastante difícil. No entanto, a BR-163, eu acho que ela vai, com um pouco mais de tempo, ela vai estar melhor, e aí a gente acha que as perspectivas ainda são melhores. São crescer e novas empresas chegando aqui. Novas empresas. A gente observa grandes players do mercado internacional, do agronegócio, se instalando na região. Você tem grupos importantes no mundo, entre os 10 maiores grupos do mundo estão já na região norte. Já estão aqui. Construindo embarcações para fazer esse escoamento de soja. Se você observar, esse ano a gente tem menos dificuldade no Porto de Santos, porque essa saída pelo Arco Norte, viabilizada por essas embarcações, está contribuindo, inclusive, para descongestionar. O fundo financia também a construção dos terminais? Sim, quando é embarcação, quando o terminal é uma embarcação, sim. Quando é terminal obra física, não. Então, por exemplo, nós financiamos o estaleiro construtor, por exemplo. Uma ampliação do estaleiro construtor, sim. Ou um novo estaleiro, se quiser se instalar aqui, para construir mais embarcações, se for necessário, se houver demanda, sim. Agora, a gente financia embarcações, em geral, embarcações. E não o terminal físico, a tecnologia necessária, não. Isso a empresa toca por ela mesma. Aí outras fontes de financiamento, né? Os fundos constitucionais financiam, né? Fundos de desenvolvimento, aí outros, o próprio BNDES também financia.
o nosso foco específico é embarcações e estaleiros, que é o que a legislação assim determina. Bem, pelo que se nota, a crise não chegou a esse setor, né? Chegou perto, mas não atingiu, porque 2016 foi o maior boom de construção de embarcações, não é isso? Felizmente... E todas estão chegando às águas agora, não é isso? Exato. A senhora, com essa vinda, vai colocar alguma em operação? Sim, na terça-feira serão entregues algumas embarcações que a gente vai ver, né, no estaleiro Rio Maguari. E ele também está construindo para hidrovias, que a gente vai visitar o terminal para ver como é que funciona a logística. E tem outras embarcações na EASA que também estão com cronograma fevereiro. Todo mês aqui são entregues um conjunto importante de embarcações. É uma engrenagem grande. Estão plantando mais, estamos com recorde de produção de soja, não é? Estamos com bastante embarcações, navio, comprador tem bastante. Temos que resolver o nosso gargalo logístico, né? Agora, realmente, o norte, por ser uma coisa que não tem a ver com petróleo, a indústria naval aqui está indo bem melhor do que alguns lugares que dependem do petróleo. Que dependiam só do petróleo. Então, aqui é um outro business, é um outro negócio completamente independente. Mas o petróleo está voltando para cá, viu? A Total vai começar, a francesa Total vai começar a explorar petróleo aqui na costa do Amapá e com base em Belém. Então, eles também certamente já estão chegando. Vão haver demanda de construção de embarcações por esse pessoal. Aí são aqueles grandes empurradores, aquelas plataformas. Maiores, que já tem um tempo maior de duração, de construção e também requer volumes de recursos mais elevados. Que isso também é bom para a região. Se for construído aqui, tem um ganho de emprego, geração de renda. Doutora Laira, qual é o volume de recursos disponíveis em 2017 no Fundo de Marinha Mercante destinado ao norte? Ao norte, nós temos já reservado desses contratos mais ou menos 1 bi. Agora, o fundo tem um ingresso anual de recursos da ordem de 3,5 bi, 4 bi. Isso em nível nacional? Em nível nacional. E esse recurso não é carimbado, é de acordo com a entrada do projeto. Ah, sim, não há uma determinação regional, nada. É pela demanda. E a demanda maior certamente é aqui do norte. A demanda é aqui. A demanda hoje punjante é aqui, realmente é aqui. Então, a gente não haverá falta de recursos para a região norte fazer as ampliações que ela precisa e o Ministério fica muito feliz com isso acontecendo. Hoje o fundo está ligado diretamente ao Ministério dos Transportes. Dos Transportes. Doutora Laira Gonçalves, muito obrigado por essa entrevista, essas informações. Fazemos votos que realmente esses recursos e esse fundo traga mais desenvolvimento para a região. Ficou esquecida durante tanto tempo, né, com toda essa facilidade geográfica, mas parece que agora estão olhando para cá. Que bom. Certamente. Eu também torço que os investimentos... É com muita alegria que a gente no Ministério vê esse movimento. É muito importante esse movimento no norte, pela distribuição de renda, pela mudança da logística para o Arco Norte. Para o país isso é uma contribuição, para a região é uma contribuição, para as pessoas, para as famílias que têm empregos. É muito bacana. Muito obrigado. Obrigada eu. Obrigado pela sua companhia. Estaremos de volta na próxima semana. Tchau.